Amém. A paz do Senhor. Boa noite a todos, querido. Glória a Deus. Amém. Essa semana o pastor, ele pediu para mim trazer uma palavra sobre jejum. Muitos irmãos estão chegando na igreja, alguns às vezes não sabem como jejuar, alguns não sabem qual o propósito do jejum, porque tem muita coisa que a gente ouve por aí, né? Tem pessoas jejuando para comprar carro, para casa própria, né? Para benefícios materiais. E será que realmente esse é o verdadeiro sentido do jejum? Então eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. E nós vamos entender um pouquinho qual a importância do jejum. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 19 ao 21, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 17, do versículo 19 ao 21. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e hão de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, aleluia. Aqui o Senhor, ele saía com a sua comissão, ele saía ali com os seus discípulos, e certa vez teve uma pessoa endemoniada, um jovem, ali que os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E eles perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Aí você pode pensar assim: porque eles não jejuaram. Não, eles não expulsaram, primeiro, porque eles tinham uma pequena fé. O que o jejum faz na nossa vida? Ele nos atrai ali à presença de Deus. Ele nos coloca mais sensível à vontade do Senhor. E sobre esse momento de consagração, o qual estou mortificando a minha carne, para estar mais sensível à voz do Senhor, eu começo a entender a vontade de Deus, recebo a palavra de Deus e uso com autoridade. Aleluia. O Senhor começa a me dar autoridade. Eu me consagrei. E tem batalhas em nossas vidas, há situações em nossas vidas que vão ser necessárias essa consagração. Esse momento de maior entrega, esse momento de jejuar, de mortificar a nossa carne, para estar mais sensível à voz do Senhor. Então eu falo para vocês essa noite: o que é o jejum? O jejum é um ato de consagração, o qual mortificamos a nossa carne para termos mais sensibilidade com a vontade do Senhor. O jejum, ele vai ativar a minha fé, ele vai botar a minha fé ativa, vai me lembrar da autoridade que eu tenho em Cristo Jesus sobre a sua palavra. O jejum renova as minhas forças. Quantas vezes você já andou desanimado, cansado, ali até mesmo para buscar as coisas de Deus, e você fala assim com o Senhor: Senhor, eu vou fazer um jejum para o Senhor renovar as minhas forças. Parece que perdeu o ânimo de buscar a Deus, parece que perdeu a vontade de ler a palavra, está na igreja, parece um prosdóximo, parece ali um freezer, não sente mais nada. Vai buscar poder, meu irmão. Você está mais na carne do que no espírito. E para essas situações é necessário você jejuar, sim. Mortificar um pouquinho da tua carne, para você começar a receber de novo a revelação, a renovação do Senhor, renovar a sua vida espiritual com Deus. Aleluia. Jejum, querido, é algo que eu decido fazer, e é um voto que eu coloco diante de Deus, é um compromisso que eu tenho com meu Deus, e se eu me propor a fazer, eu não posso quebrar. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 5, versículo 4 e 5, fala assim: se fizeres o voto a Deus, é bom que cumpras, porque Deus não se agrada de votos de tolos. Então, se eu me proponho, eu falo: Senhor, eu vou tirar um período de consagração com o Senhor, eu vou estar jejuando, e naquele dia, ali eu não cumpro, eu quebro aquele jejum, eu quebrei meu compromisso, eu quebrei meu voto com Deus, de nada valeu.
Então algo que eu tenho que estabelecer no meu coração. E ali é algo sério, é um compromisso, é uma responsabilidade que eu coloquei diante do meu Deus, minha e do meu Deus. Então outra coisa, o jejum não pode ser também algo mecânico. Já viu aquelas pessoas que elas não sentem falta do café da manhã? Não é verdade? Tem pessoas que para ela tomar café da manhã ou não tomar café da manhã, tanto faz como tanto fez. Então ali parece que é algo já mecânico. Começa a fazer jejum todo dia, porque para ela tanto faz como tanto fez. Ou então algo que é imposto, obrigatório, não é por sua livre, espontânea vontade, de acordo. Então ali você está sendo obrigado a fazer, ou então você está fazendo algo mecanicamente. E Deus não recebe esse tipo de jejum. Nós vamos aprender aqui alguns tipos de jejum que Deus não recebe. E nós vamos aprender aqui, eu estou falando rápido devido à hora. Você pode fazer o jejum de 3 maneiras, que nós encontramos na Bíblia. 3 formas bíblicas que você pode tirar teu período de consagração de jejum. Tem o jejum parcial. O que é o jejum parcial? Que a gente pega lá em Daniel, onde Daniel ali, ele se absteve de alguns alimentos. Ele não comia carnes, iguarias, vinho. Então ali Daniel, do seu cardápio diário, ele falou assim, olha, eu vou tirar algumas coisas. Eu vou tirar a carne, ou eu vou tirar essa bebida, o refrigerante. E ali ele se propôs no seu coração, por algum tempo, a se abster. Ele colocou um voto diante de Deus. Então é um jejum parcial. Kennedy Reagan, certa vez, ele falou que ele gostava muito de Coca-Cola. E ali ele trabalhava e tinha em frente a ele aquelas maquininhas, né? Que pegava Coca-Cola. E aquilo ali todo dia, já era todo calor, né? É o pastor, não é isso? E ali todo dia ele ia lá e cercou um certo jeito ele falou assim, isso não vai me prender mais. Se eu estou escravizado nisso aí, se eu sinto a necessidade, se me faz, Senhor, isso não vai me escravizar mais. E aí ele parou de tomar. Certa vez também ele preparou um café da manhã, ele gostava daquele café da manhã farto, com pão doce, com queijo Minas, com geleia, com requeijinho, gosta, né? Queijo, presunto, tudo de bom, do melhor. E ele fazia aquela mesa farta, sentava e falava assim, eu só vou comer torrada com chá. E eu olhava porque ele estava ali mortificando a carne dele. Ele olhava e falava, não vou comer. Ele estava fazendo um jejum o quê? Parcial. E para que serve esse jejum? Para que serve você mortificar a tua carne? Para você ter mais força para lutar, meu irmão. Porque se você só alimenta a tua carne, você não vai ter força no mundo espiritual. A tua carne vai toda hora prevalecer, a obra da carne vai prevalecer e você não vai gerar o fruto do Espírito. Então tem situações que às vezes vai doer em nós, que a gente vai negar, mas para ali está mais sensível ao Espírito Santo. Tem jejum para libertação, mas nós vamos chegar lá. Outro tipo de jejum que a gente encontra na Bíblia é o jejum, é o jejum comum ou o jejum normal. Que jejum é esse? É o jejum que Jesus fez. Qual foi o jejum que Jesus fez? Durante o deserto, antes dele começar o seu ministério, após ele ser batizado nas águas, aí o Espírito conduziu Jesus ao deserto, e a Bíblia fala que ele passou 40 dias e 40 noites, e a Bíblia fala que ele teve fome, ele não teve sede. Então nos dá a entender que Jesus tomava água. Então esse é um jejum normal, é um jejum comum, é um jejum típico que quase todos fazem. Se abstém de todos alimentos sólidos, seja ali o teu café da manhã, você já não come o teu pãozinho, né? Você já não come a tua torradinha, você não come o teu biscoitinho e você bebe água. Até um determinado horário que você colocar diante de Deus. Amém? Algo interessante para a gente voltar aqui a falar sobre o jejum, que tem pessoas que têm problemas de saúde. Às vezes tomam algum tipo de remédio, às vezes são diabéticos, não pode ficar sem se alimentar. Então, para essas pessoas que têm problema de saúde, é interessante o jejum parcial. No teu cardápio
prato alimentar, você vê aquilo que você gosta e que de repente você pode tirar, e aí você vai estar negando aquele prazer da tua carne para se consagrar diante de Deus. Então esse jejum parcial é recomendado para pessoas que estão fazendo um tratamento médico, tem algum problema de pressão, problema de diabetes, que não pode ficar sem se alimentar, porque nós também temos que ser o quê? Racionais, nós somos seres inteligentes, amém? Você não vai morrer porque está fazendo jejum. Você tem outras formas de se consagrar diante do Senhor. Amém? Então o jejum normal é um jejum que geralmente eu faço. O jejum, quando eu faço, eu preciso beber água. Eu não consigo, eu não sei se vocês já repararam, né? Mas eu gosto muito de beber água. E eu sinto uma necessidade muito grande de água, porque a garganta resseca, fica aquele bolo, então eu não consigo realmente ficar sem água. E tem o jejum, outro tipo de jejum, que é o jejum total. Qual é esse jejum total? É o jejum que é a abstinência de sólido e de líquido. A pessoa não come nada, nem bebe nada. Aonde nós vemos esse tipo de jejum? Lá em Esther, quando Esther, ela pediu para todo o povo jejuar, aí ela falou assim, por 3 dias, vocês vão jejuar junto comigo, porque ela precisava estar ali diante do rei, ela precisava ali que Deus movesse uma situação, e ela falou, durante 3 dias, todos vão jejuar, todos, falou com seu tio, fala para todo o povo jejuar, porque eu também vou jejuar, não vou comer nem vou beber, eu e minhas servas, durante 3 dias. E preste atenção, um detalhe importante. Esse jejum total, você não pode fazer ele por mais de 3 dias. Porque o nosso organismo, ele não pode ficar sem ingerir líquido por mais de 3 dias. Senão teus rins param. Começa a encher o teu corpo de toxinas. Então é necessário, porque a água que faz funcionar o rins, a água que vai limpar o teu organismo de todas as toxinas. E aí você pode perguntar, irmã Cristiane, mas Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites e ele fez o jejum total. Como é que é isso? Ali foi um poder sobrenatural de Deus sobre a vida de Moisés. Deus o sustentou naquele monte. Quando Elias também, se lembra que Elias, após enfrentar os 400 profetas de Baal, ali ele se recolhe, ele foge, ele fica debaixo de um pé de zimbro, triste, abatido, e ali aparece um anjo do Senhor e fala assim, olha, come desse pão, beba dessa água. E ele continua abatidinho. O Senhor falou de novo, come desse pão e beba dessa água, porque com essa comida e com essa bebida, você vai caminhar ainda 40 dias, porque essa comida vai te sustentar, porque teu caminho é muito comprido. Amém? Então Elias comeu naquele momento, bebeu naquele momento, e ele caminhou 40 dias sem comer e sem beber, mas foi sustentado de uma forma sobrenatural. Ali foi direção de Deus, foi um alimento do céu que Deus deu para ele, então uma forma sobrenatural. Então, querido, esse jejum total, tem pessoas que fazem votos, né? Amém? Mas se você for fazer o jejum total, não faça mais de 3 dias, porque ele é malefício para o seu organismo, não é isso? Então tá bom, eu estou entendendo. E como é que eu tenho que fazer o meu jejum? O que tem que ter nesse ato de jejum? Será que é só uma abstinência de alimento? Eu vou ficar só um tempo sem comer? Será que é isso, irmãos? Ah, então tá, então eu vou ficar sem comer, acabou? Não. Primeira coisa, você tem que ter um propósito. E você tem que colocar diante de Deus. Antes de você começar o seu jejum, uma coisa que não pode faltar: oração. Porque quando você vai fazer um exame de sangue, que fala assim, você tem que ficar em jejum 12 horas, ali você não precisa orar. Você está fazendo algo que é para a tua saúde, é médica, um tratamento médico, aí tirou um exame de sangue. Mas em relação a Deus, para a consagração, não é somente ficar sem comer, porque seria somente abstinência de alimento. Antes de eu fazer o meu jejum, eu tenho que entrar diante do meu Deus e falar: Senhor, eu estou me consagrando ao Senhor. Por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Eu estou tirando esse período de jejum. E você estabelecer diante de Deus uma hora para você estar entregando o teu jejum. Por exemplo, se você vai dormir perto da meia-noite, Senhor, eu vou fazer até meio-dia, você vai estar falando com o teu Deus, até tal hora, Senhor. E ali, no decorrer do teu dia, você procura, meu irmão,
consagração, elevar teu pensamento ao Senhor. Porque tem pessoas que pensam que a oração é somente quando eu tiver aquele tempo de entrar no meu quarto e fechar a porta. Não. Você pode orar caminhando, você pode orar trabalhando, você pode orar estudando, você pode orar no transporte, você pode, por quê? A oração está aqui, ó. Você vai elevar o teu espírito, o teu pensamento a Deus. Então, como é maravilhoso. É ótimo se você tiver aquele dia para você estar ali meditando na palavra, que também é importantíssimo. Por quê? A palavra também é elemento importante para o jejum. Porque quando você está mortificando a tua carne, o teu espírito está o que mais? Sensível à voz de Deus. Então, se você estiver em contato com a palavra de Deus, vai começar a descortinar para você a revelação da palavra do Senhor. Coisas que antes você não alcançava, mas você está naquele momento de consagração, vai descortinar. Por isso que o pastor também convoca a igreja, isso é uma convocação, mas é algo que cada um vai fazer pessoal, né? Não é uma imposição, uma convocação. Aos domingos nós estamos realizando um jejum pela manhã. Por quê? Olha que maravilha. Você já vai estar aqui pela manhã. Se você estiver em consagração, a gente já começa com o louvor, com a adoração. Você já começa adorando o teu Deus. Daqui a pouco você vai entrar no estudo da palavra. Meu irmão, como você vai estar sensível, como você vai estar ligado, como você vai estar percebido de tudo aquilo que Deus está ministrando. Então é maravilhoso. Realmente é maravilhoso. Então o jejum tem que ter oração. Eu oro antes de realizar o meu jejum, coloco diante de Deus o propósito, fico ligado com Deus no decorrer do dia, e também quando eu vou entregar o meu jejum, eu tenho que orar. Aí você fala assim, irmão, mas eu não tenho, como é que eu vou orar? Não, minha irmã, em qualquer lugar, vai para o banheiro, mesmo se for paradinho no cantinho assim, se você estiver no trabalho agitado, para no cantinho e se liga com Deus. É você andando, se liga com Deus e entrega o teu propósito de jejum. Outra coisa que é importante nesse momento de consagração, você andar no Espírito. Em todo tempo, o crente tem que andar no Espírito. Como é que eu vou fazer jejum e estou cheia da obra da carne? A minha boca falando palavra que me edifica. Eu tendo atitude que me edifica. Está jogando por terra esse jejum, meu irmão. Não está valendo de nada essa tua consagração. Ah, eu estou em jejum, ataca a carne lá em cima, bombando. Peça perdão a Deus. Peça perdão, Senhor, se ele pecou, se falhou. E às vezes a pessoa fica assim, nossa, parece que o diabo sabe quando eu estou jejuando. Aí bota aquela prova na minha frente. Aí bota aquela pessoa abençoada. Aí vem aquela comida, não sei o que lá. É assim mesmo, uma batalha. Você pensa que é fácil? Você acha que o inimigo está satisfeito que você está buscando mais a face dele? Não está não, querido. Mas ali o próprio diabo ofereceu um banquete para Jesus. Não é verdade? Se lembra naquele momento que o diabo se apresentou para Jesus? O que ele foi? Logo no ponto fraco. Tu não está com fome, não? Tu não é Deus? Transforma essas pedras em pão, rapaz. Come isso aí. Para quê? Para quebrar o propósito. Olha só. E ali Jesus vem, né, com aquela tapa de pelica, falando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Aleluia! Aí quando vier aquele banquete assim para você pensa nessa palavra. Nem só de pão viverá o homem. Nem esse Viviane. Viviane fala muito isso, né? Glória a Deus, aleluia. Então olha só, para que eu tenho que fazer o jejum? Eu posso fazer o jejum, como eu já falei aqui, para conquistar para um bem material, uma casa própria? Vamos entender, biblicamente, quais são os benefícios do jejum e para que eu posso aplicar o meu jejum? Quais são as causas que eu posso aplicar o meu jejum? Primeira delas, arrependimento de pecado. Você pecou? Você teve consciência que você pecou? Você pode oferecer um jejum ao teu Deus, pedindo perdão pelos teus pecados, se arrependendo daquele ato, se redimindo ali diante do teu Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6, o povo estava ali na idolatria. Eles deixaram Deus Todo-Poderoso para começar a servir aos balins, aos demônios. E ali Deus começa a se irar. Tanto é que a arca foi levada naquela guerra, onde estavam ali os filhos de Eli, né? Estavam totalmente fora da presença de Deus. Levaram a arca para a guerra. Finéias e qual o nome do outro filho, pastor? Ófine e Finéias estavam totalmente fora, mas o povo também estava se corrompendo.
E ali a arca foi levada. O que Samuel fez? Samuel depois ficou na liderança daquele povo. Eles estavam de frente de uma outra guerra, mas precisavam do favor de Deus. Só que o povo estava em pecado. Olha só, a pior coisa, meu irmão, você pecar contra o homem, Deus te atende. Agora você pecar contra Deus, quem vai te ajudar? Então ali, Samuel fez entender o povo que eles estavam em pecados. Samuel virou para aquele povo e falou assim: vocês têm que se converter. Vocês estão negando Deus Todo-Poderoso, vocês estão servindo a Baalins, vocês se arrependem hoje desse feito, porque nós vamos orar, mas primeiro vocês têm que se arrepender. E aí quando eles entenderam que eles tinham que se arrepender, quando eles entenderam que realmente estavam em pecado diante de Deus, Samuel promove ali um jejum de arrependimento pelos seus pecados. Olha só que coisa linda. Jejum serve para você demonstrar diante de Deus: Senhor, eu me arrependo desse meu pecado, eu reconheço que eu errei, e eu quero nesse momento consagrar a minha vida ao Senhor. Qual é o outro propósito que eu posso fazer jejum? Quando eu estou em aflição. Às vezes o coração está aflito, está angustiado, está sem direção, sem saber o que fazer. Você pode pedir, fazer um jejum ao Senhor, pedindo uma direção. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, o rei Josafá, ele promove um jejum ali com toda aquela nação. Eles iam enfrentar os moabitas, eles estavam em desvantagens. E Josafá, ele promove, ele estava aflito, ele estava com o coração aflito, ele estava sem discernimento de saber o que ia fazer. Está com o coração aflito? Não faça nada antes da direção de Deus. Você pode tirar um dia de jejum com o teu Senhor e falar assim: Senhor, me orienta, tira essa aflição do meu coração e me dá a direção, aleluia, daquilo que eu preciso fazer. Por quê? Você vai estar mais sensível à voz de Deus, você vai atrair a misericórdia do Senhor, o favor de Deus sobre a tua vida. Está com o coração aflito? Você pode também estar jejuando para Deus acalmar você, para Deus te dar direção naquilo que você precisa. Outro propósito que nós podemos fazer jejum: enfermidade. Salmo 35, verso 13. Eu quero ler essa passagem com você. Abra lá, Salmo 35, verso 13. Davi, ele orou, ele estava enfermo. E ele orou e jejuou. Ele jejuou pedindo a cura ali ao Senhor, amém? Salmo 35, verso 13, fala assim a palavra de Deus: mas quanto a mim, quando estava enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Então aqui, Davi estava enfermo, mas ele falou assim: eu jejuava, eu busquei o favor de Deus. Ali você pode estar com uma enfermidade, jejua, dentro dos teus limites, aquilo que de repente não vai te prejudicar, diante daquilo que eu já falei. Pode ser parcial, pode ser um jejum normal, pode ser um jejum total se for o caso. Tira o jejum, pedindo a Deus a cura da tua enfermidade. É bíblico, Davi fez, amém? Qual o outro sentido de eu fazer jejum? Intercessão. Eu posso jejuar para interceder por uma vida, aleluia. Daniel aqui, ele jejuou intercedendo por uma nação. Estavam todos em pecado. E ali, o povo ainda não tinha consciência de se arrepender. Mas ele, como servo de Deus, ele começou a interceder por aquele povo. Aleluia. Eu quero que você abra lá em Daniel, capítulo 9. Em nome de Jesus. Daniel capítulo 9, versículo 3. Se você não achou, vou estar lendo. Você vai acompanhando em nome de Jesus. Daniel capítulo 9, versículo 3 fala assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com o coração rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então Daniel, ele se prostrou diante do Senhor, ele se humilhou diante do Senhor, ele jejuou diante do Senhor. Para quê? Você vai entender lá no versículo 17, Daniel 9, versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer no teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve
ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, o Senhor perdoa, o Senhor atende-nos e opera em tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo se chamam pelo teu nome. Até chegar ao versículo 17, ele começa a relatar diante de Deus todos os pecados do povo. O teu povo está pecando, o teu povo tem coração duro, o teu povo é assim assado. Mas ele aqui no versículo 17, ele fala: Senhor, eu não estou confiando na nossa justiça humana, mas eu confio na tua justiça, Senhor. Ouve e tem misericórdia de nós. Olha pelo teu povo, porque ele chama pelo teu nome. Então ele começa a chamar a atenção de Deus por aquele povo. Aquele povo estava todo errado, mas ele, como homem justo, ele estava ali intercedendo com jejum por amor àquele povo. Qual outro motivo que eu posso jejuar, queridos? Para enfrentar uma batalha, preparação para uma batalha. Por exemplo, nós vamos ter um congresso aqui, dia 13 e 14. Eu perguntei, irmãos, eu gostaria que até o dia 14, cada um que pudesse tirar um dia de jejum, fiz uma lista ali, você que pode, você que tem esse compromisso, você que deseja, esteja aí junto conosco. Por quê? É uma batalha espiritual. Você acha que o inimigo fica satisfeito? Nesse dia aqui, muitas pessoas vão estar aqui que não são convertidas. Muitas pessoas que vão estar aqui estão frias na fé. Muitas coisas podem acontecer no mundo espiritual para fracassar o propósito de Deus. E o que nós temos que fazer como povo de Deus? Nos preparar para a batalha. Nos preparar para este momento. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. Lá em Mateus 17, lá no versículo 21 que nós lemos. Essa caixa de demônio não se vence senão através de jejum e oração. Então tem situações que o povo tem que estar revestido do poder, revestido da unção, tem que buscar mesmo e clamar pelo favor do Senhor. Está enfrentando uma batalha na tua vida? Tira um propósito de jejum em nome de Jesus. Senhor, toma aí a minha vida em tuas mãos. Há um propósito, uma situação que eu tenho que enfrentar. Me ajuda, Senhor. Tira, meu irmão, em nome de Jesus. Nega lá um pouquinho teu cafezinho, teu pãozinho quentinho. Eu sei que de repente você não fica sem, mas nega em nome de Jesus. Se você não pode, aquela coisinha, aquele docinho, né? Depois não pode. Eu sou uma formiga, irmão. Pior que eu vicei todo mundo lá em casa. Depois do almoço, depois da cadê o doce? Cadê o doce? Ninguém era chegado a doce, porque a primeira só era eu e meu marido, né? Aí ele não gostava de doce. Mas eu, como gosto de doce, eu comecei a vicer, aí foi os filhos. E às vezes ele fala isso: hoje não tem doce, hoje não tem refrigerante, jejum parcial. Vamos aí nos consagrar em nome de Jesus. Coisas que te tiram a ligação. A gente sabe que jejum é abstinência de alimentos, mas tem muitas pessoas que também fazem jejum de televisão, jejum de internet, jejum de falar. Eles fala demais, é uma tagarela. Hoje eu vou ficar o dia inteiro sem falar. Isso para a mulher é um terror, né? Imagina. Gente, eu fico imaginando a agonia lá do pai de João Batista. Meu Deus, qual é o nome do outro pastor? Pai de João Batista. Pai de João Batista, Carinha. Imagina. Seu filho vai ficar muda até teu filho nascer. Imagina que não... Mulher ia ser a morte, né? A gente fica sem falar, misericórdia, que é da ordem, né? Mulher é da ordem, né? Ó Jesus, né? Eu, sinceramente, irmão, ontem eu pequei. Irei, irmão, pequei, me arrependi e hoje eu jejuei pedindo perdão a Deus, sabia? A gente tem que ter consciência disso. Eu falei: Senhor, a gente é muito assim, a gente, né? E às vezes dá uma ira lá e o negócio fica esquisito. Assim, eu estou errada. E ali reconheci o meu erro, né? Pedi perdão diante de Deus, pedi perdão diante da minha família. E aí eu vou tirar um jejum hoje, porque como é que eu posso pregar a palavra de Deus toda errada, toda torta, né, irmão? Primeiro é conta pra gente, não é verdade? E a gente tem que reconhecer que nossas falhas, ninguém é perfeito. E ali, Senhor, misericórdia da minha vida, em nome de Jesus. E a gente tem que reconhecer isso, amém? Vamos lá. Jejum, qual outro motivo que eu posso fazer jejum também? Para estar com o Senhor. A Bíblia vai me falar lá em Lucas 2:37 que havia uma mulher, Ana, que desde a sua mocidade ela ficou viúva.
E aí ela ficou muito tempo viva e não procurou do marido. E todo dia ela estava no templo do Senhor em jejum e oração. Aquela mulher se consagrava a Deus em jejum e oração todo dia, buscando a face do Senhor. Sabe o que essa mulher viu, gente? Aleluia! Ele, Simeão, vira o próprio menino Jesus. Já em idade, né? Aquele homem, Simeão, falou assim: agora eu posso morrer em paz, porque eu vi o meu Salvador. Aleluia! E ela estava lá para contemplar também, imagina. Então o jejum também para se consagrar, fica mais próximo do nosso Deus em nome de Jesus. Jejum, o que eu posso fazer no jejum também? Para enviar missionários. Na obra de Deus, o pastor tem que separar uma equipe aí para trabalho. O pastor pode jejuar. Aconteceu isso lá no livro de Atos. Lá quando foi separar os missionários, quando foi separar os presbíteros, eles jejuaram para buscar a direção de Deus. Você pode conferir isso em Atos 13, versículo 3. E também outro motivo que a gente pode jejuar: evangelizar, não é verdade? Está ali, está em consagração. Uma crise nacional. Tem uma crise aí. Você sabia que você pode estar um jejum pela tua nação? Você pode jejuar pela tua nação para repreender esses demônios de confusão, repreender essas tribulações? Você pode jejuar. Porque Esté fez isso. Numa crise nacional, Esté jejuou e mandou o povo jejuar. Outra crise que mandou o povo jejuar, quando Jonas foi lá para Nínive e falou assim: pior pregador da Bíblia foi Jonas. Nunca vi. Ele andava pela cidade e não parou assim, numa praça, né? Não convocou o povo: vem estar todos aqui porque é algo importante, eu tenho que falar, algo de muito interesse da nação. Meu irmão, Jonas chegou e já estava morrendo de medo, já estava foragido, voltou, porque fez um rebuliço ali, o Senhor, né? Fez um vento contrário, uma tempestade, lançou no fundo do mar, e ali ele pediu perdão a Deus. Lá dentro daquele ventre, daquele peixe grande, ali Deus cuspiu ele em Nínive. E ali quando ele vai pensar, tipo assim: Jonas vai chegar daquele sermão bonito, né? Vai ter aquela, como é que é? Toda a palavra bacana ali, explicada, retórica, né? Tudo bonito. Nada, meu filho. Jonas chegou e andando pela cidade: se arrependa que vocês vão morrer. Se arrependa da minha idade, se arrependa aí. Quem quisesse ouvir, que ouvisse. Quem não quisesse, que não ouvisse. Meu irmão, quando Deus tem que operar, até você não sabe como tu pregar, tu vai falar, tu vai operar. Quando viu aquele problema na nação, o rei de Nínive falou assim: todo mundo vai jejuar. Todo mundo vai botar veste de saco, todo mundo vai se encher de cinza, que era sinal de humilhação. Eles tiravam aquelas vestes bonitas dele, botavam aqueles panos de saco, pegavam a cinza que antigamente não tinha asfalto, então na terra, né, de chão, pegava, tacava no rosto, se humilhando e chorando, né, aquela coisa toda, tudo. Tem os bichos. Até o boizinho, a vaquinha, a galinha, ninguém comeu nada. Tiraram o pasto dos bichinhos, tiraram a ração, todo mundo de jejum. E aí moveu o coração de Deus, né? Coisa linda, né? Isso é tremendo. Então são esses alguns motivos que eu posso jejuar. Agora, quando o meu jejum é inútil? Eu estou jejuando para caramba, irmã Cristiana, estou jejuando, não vejo nada acontecer. Vejo nada mudar, meu marido se converte, olha aquela tribulação só. Meu irmão, de repente você está fazendo jejum inútil. Quando é que eu estou jejuando inutilmente? Que não está prestando para nada. Quando é feito com um coração contencioso e irado. Estou cheio de ira, estou cheio de contenda, mas quero me consagrar, quero jejuar. Não adianta. Lá em Isaías 58, versículo 3 e 4, você vai ver isso. Aquele povo jejuava para contenda, para debate, para competir. Imagina, eu com o coração cheio de ira. Não, porque eu quero mostrar que eu sou mais santo. Porque lá em casa quem manda sou eu, então eu vou me consagrar. Eu que sou espiritual, eu que sou religioso, eu que sou eu lá em cima, né? Cheio de ira no coração, cheio de contenda. Jejum inútil, meu irmão. Limpa teu coração. Lá em Mateus capítulo 5 fala que se não tiver o coração limpo, você não vai ver a Deus. Os limpos de coração que verão a Deus. Então limpa primeiro o teu coração, pede perdão, se arrepende, e aí você se consagra. Jejua. Quando o meu jejum é inútil? Quando ali eu tenho uma vida de pecado. É aquela vida, meu, sem temor de Deus, sabe? Uma coisa é você interceder por um pecador. Outra coisa, você está em pecado, você não reconhece o teu pecado. Você faz a mesma coisa, se prostitui, continua se prostituindo. Se é vício, continua se viciando. Se faz tudo errado, não tem o mínimo de temor, de arrependimento. Mas quer jejuar. Primeira coisa,
coisa, quando Samuel falou lá com o povo, ele falou assim: vocês têm que se converter. Vocês têm que se converter, vocês têm que se arrepender, vocês têm que ver que vocês estão negando a Deus. Se converta, se arrependa. Vocês estão entendendo isso? Ah, estamos. Então agora vamos orar e vamos jejuar. Mas a pessoa não quer orar, não quer continuar na prática, e quer fazer jejum. Que jejum é esse, meu irmão? Isso aí é voto de tolo. É voto de tolo. Então é um jejum inútil. Você vai ver isso lá em Jeremias 14, versículo 10 ao 12, tá bom? Outro jejum que é inútil é aquele com o coração soberbo e hipócrita. Lembram lá de Lucas 18? Lá no versículo 9, vai falar do fariseu e do publicano. A Bíblia fala que lá, né, tinha lá no templo um fariseu e um publicano. E o fariseu todo orgulhoso, em pé, lá na frente, batia no peito e falava assim: eu não sou como os demais homens, porque eu faço tudo aquilo que Deus agrada. Eu jejum 2 vezes por semana, eu não sou como esse publicano. Então ali, ele quis ser o quê? Ele quis se aparecer. Ele quis ali ser soberbo. Ele quis pisar no irmão. É aquela situação daquela pessoa que quer mostrar muita religiosidade. Só falta voar de tanta santidade. É tão santo, meu Deus do céu. Acho que se Jesus voltar, Jesus fica e ele vai. De tão santo que ele é. É o mais santarrão da face da terra. É o bom, não é isso? Ele é o bom. Não peca, não erra, jejua. Quando fala em posta voz, não, meu querido, amado irmão, te olha de cima para baixo, né? Aquela situação ali é santidade pura. Meu irmão, não tem nada, você pode jejuar. Agora você não precisa fazer também como os hipócritas faziam, os fariseus. Sabe o que eles faziam para mostrar que eram muito religiosos? Eles iam para a praça pública e faziam aquela cara de derrota. Aquela cara assim, porque em jejum você está sacrificando a tua carne, né? Aí você fica meio abatidinho. Aí ele fazia aquela cara para mostrar que eles eram os caras consagrados. Para a pessoa perguntar: por que tu está assim, abatida? Não, que eu estou em consagração. Eu estou jejuando, meu Deus. Eu estou massacrando a minha carne. E ali todo mundo: louvores para ele. Louvores, que lindo. Aí Jesus fala: tu já recebeu este aplauso dos homens, então não terás o de Deus. Meu irmão, lá a Bíblia fala, Mateus 6, 16, 18, quando tu jejuar, lava teu rosto, unge a tua cabeça, vem bonitão para a igreja, bonitão, em nome de Jesus. Ninguém precisa saber que tu está jejuando. Quando a gente faz uma convocação, é claro, as pessoas vão estar sabendo, não é verdade? Vão ficar sabendo, hoje de repente é o dia do jejum e tal, a gente sabe. Mas não precisa se demonstrar aquela coisa, né? Meu Deus, só falta uma orelha e a asa. Daqui a pouco está voando e está flutuando aí. Então, em nome de Jesus, querido, tem coisa que a gente tem que parar e pensar. O que você quer? Você quer se aparentar ou você quer realmente o coração de Deus voltado para você? Não é verdade? Então é esse que é a intenção do Senhor. Não tem nada errado as pessoas saberem não, tá? Porque Jesus, se não quisesse que os outros soubessem, na Bíblia não ia relatar, porque ele estava no deserto. Quem estava lá com ele? Somente Deus e o capetão que apareceu lá, né? Não tinha mais nenhuma outra testemunha. Mas a Bíblia fala que ele estava jejuando. Então ali ficou o nosso conhecimento. Não tem nada errado, de repente você comentar com o irmão, tu no propósito disso e aquilo. O negócio, quando a gente começa a botar nisso aí, uma ostentação, um peso de santidade para se mostrar superior aos outros. Onde estiver teu coração, está o teu tesouro. Então, que são alguns pontos que eu falei sobre o jejum, que de repente poderia ser alguma dúvida sua, né? Procurei aqui trazer brevemente, pela hora, que possa ter esclarecido o teu coração, né? E vamos sim, jejum é uma arma importante, que nós temos que tomar posse em nome de Jesus. Há muitas vitórias através do jejum. A Bíblia fala lá que quando Daniel jejuou, lá no capítulo 1, que ele falou assim: eu não quero comer as iguarias do rei. Ele fala que Deus deu mais inteligência e sabedoria. Então você pode até alcançar de Deus sabedoria e inteligência através do teu jejum também. Está mais sensível à voz do Senhor. Jejum também vai te ajudar a se libertar. Tem algum vício que você precisa se libertar? Faz um jejum, não é verdade? Buscar bom também, está se consagrando, buscando do Senhor, né? Tudo que você vai te atrair da parte do Senhor, em nome de Jesus. Uma coisa, o nosso jejum não vai mudar a Deus. O jejum vai mudar a nós. O jejum pode atrair a atenção de Deus para você, a misericórdia de Deus para você, mas Deus continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então, coisa que é pecado,
a gente pode jejuar e interceder pela pessoa. Lá naquela intercessão ali, a pessoa está se arrependendo, está ali movendo aquele coração, mas se a pessoa não quiser, Deus não vai mudar, porque Deus é juiz e Ele julga todos, nenhum vai ficar isento do julgamento do Senhor, tá bom? Então, jejum é uma arma de guerra, proponha no seu coração. Ali eu tenho certeza que tem algo na tua vida que de repente você quer mudança, de repente você quer libertação sua, de repente você quer pedir perdão de algo que você cometeu, ou libertação de um ente querido seu, você pode usar essa arma, ou um problema que você está enfrentando, que você precisa de força para renovar a tua fé, para renovar a tua comunhão com Deus, você pode estar jejuando. O horário, intimidade com o Senhor. O horário é algo que você vai fazer diante de Deus. Você vai ver o seu limite e você vai colocar diante de Deus. Então também não faça um propósito e seja absurdo que você vai saber que você não vai cumprir. Tem pessoas que fazem votos absurdos diante de Deus e ali ele tem consciência que não vai conseguir cumprir. Então faça algo que você, tudo bem, você vai abster da tua carne, você vai mortificar, né? Porque é isso também, jejum é sacrifício. Tem uma amiga da minha mãe que o jejum dela, quando ela faz jejum, é muito interessante. Ela olha a Deus e fala assim: Senhor, eu vou jejuar com o Senhor de meia-noite a meio-dia. Aí ela faz lá. Aí ela vai dormir. Aí ela bota o relógio para despertar. Quando é 11h59, ela acorda bonita, linda. Uma noite de sono maravilhosa. Renovou os cutis, a pele tá linda. Ora, me deu jejum a Deus e vai comer. Meu irmão, não pode ser hipócrita, né? Jejum você tem que ali, é um sacrifício. Você tem que sentir, é um flagelar mesmo da tua carne. Alguma coisa você tem que sentir ali, se negar, para ali mortificar a tua carne, estar mais sensível à coisa de Deus. Então tem muitas coisas loucas assim que a gente escuta, que é bom a gente falar para que haja um pouquinho de esclarecimento, tá bom, querido? Então o que eu puder, que eu pude ajudar, eu agradeço, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Vamos orar, fica em pé em nome de Jesus. Glória a Deus.